Boas malta, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. O meu nome é Rodrigues Agui e estes são os meus 5 minutos. Hoje venho falar sobre algo que me entusiasma muito, que é a nossa curva de aprendizagem, e vou trazer aqui alguns exemplos reais e dar a minha opinião sobre tal. É um episódio que eu estou muito ansioso por gravar, portanto espero estar à altura daquilo que são as minhas expectativas. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos vários tipos de pessoas, eu vou arranjar aqui dois exemplos, mas temos aquele tipo de pessoas que normalmente é bastante humilde e consciente daquilo que não sabe e nestes momentos não tenta passar como se soubesse, e esta humildade, digamos assim, traz-lhe possibilidade de crescer, avançar, aprender, expondo-se de alguma forma numa fase inicial. Ou seja, estamos numa situação em que alguém faz uma pergunta, ou estamos, por exemplo, na faculdade e estamos a discutir um tema num grupo e fazem-te uma pergunta e tu tens aquele tipo de pessoas que, epá, eu tinha um dos meus melhores amigos, era muito assim na faculdade. É o tipo de pessoas que vai-te dar uma volta numa explicação, não vai dizer nada, mas ele vai tentar que tu penses que ele sabe. Mas ele vai dar uma volta gigante e não te vai responder a nada, mas nunca vai ser capaz de dizer: olha, não sei, não sei. Não, há pessoas que não são simplesmente capazes de dizer assim abertamente ou à primeira não sei. Não sei se é porque têm um ego, se querem manter aqui um estatuto, não sei o que é. Eu sempre fui um bocadinho ao contrário. Às vezes, em momentos menos importantes, digamos assim, e que eu não preciso perder assim tanto tempo, eu fico a sorrir e a acenar e fins como quantas vezes é que nós em conversas às vezes estamos a sorrir, a acenar ou a dizer ok, mas não percebemos alguma coisa que a pessoa diz, mas na realidade são coisas que passam, não interessam assim tanto. Agora, quando nós estamos a discutir um tema que é importante, seja para um trabalho ou etc, e é algo que nós precisamos de uma resposta e alguém me faz: olha, sabes como é que não sei quantos? A minha abordagem nesses momentos, se eu não souber, é simplesmente dizer não sei, mas quero saber, ou não sei, mas vou pesquisar, ou não sei, diz-me, explica-me por favor. E sempre tive, e felizmente, esta humildade de estar exposto, no sentido em que aberto a dizer que não sei. E nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Há ambientes que tu estás mega confortável, pá, não faço ideia, não sei, etc. Mas há outros momentos e outros ambientes que o pessoal não tá tão confortável a expor-se dessa forma. Mas a realidade que eu percebi era, a maior parte das vezes que eu me juntava a alguém que sabia mais do que eu sempre fui bastante humilde nesse sentido, e a maior parte das vezes, passando algum tempo, eu conseguia quase dar outshine a esta pessoa. Não era porque era o meu objetivo, mas porque eu tinha sempre a humildade de dizer não sei, mas quero aprender. Esta pessoa ensinava-me tudo e depois eu alavancava todo o conhecimento que já tinha, mais aquele que entrava, mais as horas, e normalmente conseguia superar-me a mim e por vezes até a pessoa, mas o objetivo não é superar a pessoa, mas sim a mim. Isto para dizer que a humildade de nós admitirmos que não sabemos algo, mas que queremos aprender, é das coisas que mais aceleram a nossa curva de aprendizagem. E eu tive um episódio mega engraçado com este meu amigo da faculdade, que basicamente nós estávamos a estudar, nós íamos sempre estudar para o mesmo sítio, e tínhamos aqui uma questão que, pronto, já não me lembro se foi ele que colocou, se fui eu que coloquei, acho que fui eu que coloquei, e depois ele começa-me a explicar e eu não percebi nada, e eu só disse: olha, eu não percebi nada daquilo que tu disseste. E depois ele voltou a explicar, como se fosse, epá, como se fosse bem óbvio. E depois eu voltei a não perceber nada. Mas quando eu digo que eu não estava a perceber nada, não é porque eu não sabia nada da matéria. Eu já sabia bastantes coisas, mas eu considerava que este meu amigo, e é a realidade, ele era muito mais inteligente em certos assuntos financeiros e económicos, que foi o que eu estudei, finanças empresariais, do que eu. Portanto, neste tipo de coisas, normalmente eu perguntava e ele era a enciclopédia. E não sei se por esse motivo de ser considerado a enciclopédia, isto estou a dar o nome agora, que ele tinha este estatuto a manter, mas entre aspas, ou este ego, ou esta expectativa que queria, sei lá, live up to, não sei como é que se diz isto agora em português, bem, mas voltando à história, lá está ele diz a segunda vez e eu, mano, eu não percebi mesmo nada, mas explica-me isto não seria por aqui ou assim,
e ele, tipo, a certo ponto, pá, é a terceira vez que eu pergunto, ele só diz, epá, não sei, não sei, não sei, e quase que se passa, e eu, ok, mano, tudo bem, tudo bem, tudo bem, podias ter dito só que não sabias. Ah, mas, não sei, isto foi um exemplo engraçado que aconteceu, mas eu queria só pegar este exemplo para comparar, entre aspas, os dois tipos de pessoas, e eu acredito genuinamente que o tipo de pessoa que tem mais humildade para perguntar e admitir que não sabe é o tipo de pessoa que, o curioso é o tipo de pessoa que consegue, bem canalizada esta energia, que consegue adquirir muito conhecimento e consegue explodir a curva de aprendizagem. Portanto, eu normalmente, como eu me posiciono, tento posicionar nas salas, nunca é o mega expert, nunca é o sábio, nunca é o sabe tudo. É a pessoa humilde que tem experiência em X assunto, mas que está sempre aberta a novas abordagens, sempre atento para perceber o que é que pode fazer melhor, sempre curioso para perceber e conhecer novos temas que me façam sentido, como é óbvio. E epá, acho que isso tem-me permitido tornar uma pessoa muito, muito melhor e mais, com mais conhecimentos, mais uma vez, naquilo que me interessa, do que se eu tivesse escolhido aqui outra abordagem. Portanto, o episódio é este. Espero que tenham gostado. Espero que tenham conseguido retirar algum sumo desta história, assim meio caótica, mas engraçada, destas duas realidades, e que consigam também refletir um bocadinho onde é que vocês estão aqui neste assunto. Se são a pessoa que gosta de ser o mais inteligente e que não dá, nunca é capaz de dizer que não sabe, a pessoa que é mega curiosa, se estão aqui para o meio, etc. Eu acho que estou um bocadinho mais para o meio, mas mais para o lado do curioso ou da pessoa humilde, digamos assim, e que não vai fingir, que não vai dar uma resposta à toa quando não sabe. Ou seja, quando eu não sei, eu digo que não sei, e se não precisar dizer nada, aceno com a cabeça se não me interessar muito saber. Mas no momento que é exposto em xeque, pá, eu gosto de simplesmente dizer, olha, não sei, mas gostava de aprender. Ou não sei, pá, eu se calhar se respondesse seria aqui por X, Y, Z, mas não tenho a certeza. Deixa-me também perceber um bocadinho melhor, ou diz-me a tua opinião, ou qual é que é a tua visão neste assunto. E acho que tem sido positivo para mim. Mais uma vez, espero que isto tenha ajudado de alguma forma, não sei. E até ao próximo episódio, malta. Um grande abraço. Se tiveres a ouvir este podcast no Spotify, peço-te que deixes uma avaliação de 5 estrelas no podcast para conseguirmos chegar a mais pessoas. E se estiveres a ouvir no YouTube, peço que deixes nos comentários alguma sugestão de próximos temas a discutir. Um abraço e obrigado.